Bem-vindos à sexta aula desse pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou falar um pouco sobre a invasão da Noruega e da Dinamarca, a Alemanha nazista que vai invadir esses dois países. E eu reparei que em muitos livros relacionados à Segunda Guerra, muitas vezes essa passagem aí ela é pulada, quase obscura assim. Quando falam em relação à invasão dos Países Baixos e da Noruega e da Dinamarca, né? Então, Holanda, Noruega e Dinamarca. Falam que a Alemanha nazista conquistou esses países e depois foi diretamente atacar a França e falam Polônia e pulam para a França. Eu não ia deixar de falar, então eu resolvi fazer esse vídeo para entender o que ocorre entre a campanha polonesa e a campanha da França. Eu não sei, imagino que tenham notado, né, quem está acompanhando as aulas, que na aula passada, na Batalha da Finlândia, eu praticamente não falei sobre a Alemanha. Houve só uma relação aí, eu falei brevemente que a Alemanha vai falar para a Suécia e para Noruega que não é para elas deixarem as tropas inglesas passarem pelo seu território. Foi a única coisa que eu falei. Por que eu não falei da Alemanha? Porque a Alemanha, nesse momento, ela ainda está respeitando, ela ainda respeitava aquele pacto Ribbentrop-Molotov, lá de 23 de agosto de 1939, também conhecido como Pacto de Não Agressão Nazi-Soviético, porque a União Soviética e a Alemanha tinham assinado esse pacto, então a Alemanha, nesse momento, ela respeita o pacto e fala, olha, a União Soviética está invadindo a Finlândia e eu nada tenho a ver com isso. O problema é deles. E a Alemanha fica ali só olhando, né? Como a gente viu, a Finlândia resistiu bem aí à invasão soviética, teve uma forte defesa da Batalha de Suomussalmi, que eu citei e tal. Eles resistiram muito mais do que a União Soviética esperava. A União Soviética, vamos dizer que ela tomou um pau num primeiro momento, aí ela não se deu muito bem na Finlândia. E o Hitler olha aquilo e fica lá falando, né, o famoso gigante com os pés de barro, União Soviética. Bom, então vamos ao assunto de hoje, invasão da Dinamarca e da Noruega. Falando um pouquinho desses dois países, antes de começar a Segunda Guerra, são dois países com uma tradição, até hoje, se você vê, a Dinamarca e a Noruega têm um IDH altíssimo, são países super desenvolvidos e conhecidos também por um altíssimo nível de educação. Nessa época, em torno de 11, 12% do PIB, tanto norueguês como dinamarquês, eram diretamente voltados para a educação e alcançavam uma frequência de quase 100% dos que tinham que estar na escola. Então, a idade aí, eu não sei, dos 5 até os 18, se você considerar nível universitário, 23, 25 anos, quase 100% das pessoas nessa idade estavam na escola. Então, esses países têm uma tradição muito forte. Hoje o Brasil, só a título de curiosidade, hoje o Brasil investe mais entre 5% e 6% do PIB em educação. E a gente sabe que a frequência está longe de ser 100%, e mesmo a própria frequência que tem aqui no Brasil nas escolas públicas, a gente sabe que não é da melhor qualidade, né? Lá, no início do século XX, já existia uma preocupação muito grande, quase 12% do PIB voltado para a educação e uma frequência altíssima. Esses países também, uma característica aí de direitos humanos, civis, políticos, sociais, essas garantias fundamentais aí que a gente tem na nossa Constituição, no artigo 5º, muitos desses direitos foram integrados ao ordenamento jurídico dinamarquês e norueguês muito antes. Eles foram pioneiros aí, por exemplo, no voto feminino. Em 1898, a Noruega vai falar que mulher pode votar. Em 1915, a Dinamarca. Então, países de tradição. Lembrando que em 1893 a Nova Zelândia deu o voto para as mulheres, então é o primeiro país, assim. Então, nesse momento aí, bem no finalzinho do 19 até o início do 20, os países nórdicos entram nessa turma de pioneirismo no sufrágio feminino. Países, então,
Dinamarca e Noruega, também muito ligados politicamente. As famílias reais desses países eram ligadas. O rei da Dinamarca chamava-se Cristiano X, na época da Segunda Guerra, e ele era irmão do Hakon VII. Desculpem-me pela pronúncia em norueguês, eu não sei, eu vou soletrar. O Hakon é Hakon, então é Hakon VII. Eles eram irmãos e o rei da Noruega, ele era príncipe da Dinamarca, né? Eu estou comentando isso para mostrar que tinham laços muito fortes. E esses países, ao longo do período entre guerras, propriamente na Primeira Guerra Mundial, não se envolvem muito. São países que têm uma certa distância do cenário político europeu. E em virtude desse afastamento também dessas relações econômicas, são países que sofrem menos do que a maioria depois da crise de 29. Então não há uma ascensão. Essa crise, como vocês sabem, propiciou a ascensão de diversas ditaduras ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil foi a do Vargas, na Alemanha foi Hitler, enfim, todas elas vêm nos anos 30. Não à toa, né? Tem um dos motivos a ser considerado, com certeza, é a crise de 29, né? O país está lá numa péssima situação econômica, parece um líder, resolve tudo, tal, joga a culpa em alguém e acaba sendo aclamado. Mas então são países que, na tradição não muito forte na guerra, nesse cenário europeu. Inclusive a Dinamarca, ela ficou neutra na Primeira Guerra Mundial. Outro país, para citar mais um também, que é uma referência aí em relação à neutralidade, é a Bélgica. A Bélgica sempre, coitada, ela fica entre a Alemanha e a França, né? Então acabou sempre tendo batalha no território deles, mas é um país, a Bélgica também, que é famoso por não se envolver em conflitos. Tá? E para se ter uma ideia, a Dinamarca, nesse período entre guerras, ela diminui o exército dela. O exército dinamarquês tinha 30 mil homens no final da Primeira Guerra, e no início da Segunda Guerra o exército dinamarquês vai ter 15 mil homens. Ou seja, nada. Para você invadir a Dinamarca, se você tivesse um exército normal, você invadia. Não havia uma preocupação muito grande em relação a linhas de defesa, como fez a França na linha Maginot, ou até mesmo a Finlândia, querendo ou não, ela fez algumas fortificações lá, que posteriormente foram apelidadas de linha Mannerheim, em homenagem ao general finlandês, mas nesses países isso não ocorre tão forte como na França ou como na Finlândia. A Dinamarca, então, ela tem uma redução do exército no período entre guerras, para evitar já qualquer tipo de problema. Inclusive, vocês vão perceber que quando nós começarmos a falar de fato da invasão da Noruega, eu vou falar, quando a gente começar a falar mais do assunto, quando entrar na guerra mesmo, eu vou falar muito mais da Noruega do que da Dinamarca. E por quê? Porque na Dinamarca não houve resistência. Assim, a Alemanha, ela simplesmente entrou, negociou com o Cristiano X e falou, olha, a gente vai precisar do seu país aí para defender a Noruega por tais motivos, e a gente precisa, acho que é melhor você não se envolver, deixa que... Aí o Cristiano X, ele pegou e falou, bom, não tem muito o que fazer, né? A Dinamarca acabou, então, cedendo a essa pressão do exército nazista e não teve muitas opções. Acabou sendo ocupada pela Alemanha, mas a família real da Dinamarca, ela permaneceu lá. Inclusive tem um fato interessante de que o rei, o Cristiano X, ele muito ligado à população, sentimento de nacionalismo nesses países menores costuma ser mais forte, né? E o rei, ele sempre teve o costume de andar a cavalo todos os dias em torno da cidade, em Copenhague. E ele continuou, mesmo com o exército nazista tomando conta ali, ele continuou isso. Ele fazia isso para acalmar os cidadãos, para falar, olha, calma, gente, tá tudo bem,
apesar do exército nazista estar aqui dentro, a gente tem ainda alguma autonomia dentro do nosso território, tá? O que se pode entender é que essa invasão da Dinamarca e a própria utilização dos aeroportos dinamarqueses e das bases militares, a Dinamarca ela é como um acessório para a invasão da Noruega. Compreende? Eu vou pedir, inclusive, que olhem no mapa, se você não tem a noção exata, assim, eu também não tenho, é bom sempre acompanhar com mapas. A Dinamarca, você vai perceber que ela serve aí como um trampolim para a Alemanha chegar na Noruega. Vai ser muito útil para a aviação, para a Luftwaffe, né, para a Força Aérea Alemã chegar às bases norueguesas posteriormente. Então a Dinamarca ela vai sofrer essa invasão justamente para dar um suporte para a Alemanha nazista chegar na Noruega, tá? A ideia inicialmente do Hitler não era invadir a Noruega, mas houve uma certa pressão também dentro da cúpula nazista e um dos principais incitadores dessa invasão à Noruega foi um sujeito chamado Erich Raeder. Ele era chefe da Kriegsmarine, né, a marinha alemã, e ele tinha uma ligação com um senhor chamado Vidkun Quisling. Esse Quisling é Q-U-I-S-L-I-N-G. Vidkun, V-I-D-K-U-N, Vidkun Quisling. E esse Vidkun Quisling, ele foi considerado, inclusive, um traidor da Noruega, porque ele quis apoiar as forças nazistas. E o Raeder, que era o chefe da Marinha Alemã, então ele vai arrumar um jeito desse cara aí, do Quisling, encontrar com o Hitler. E o Quisling acaba encontrando com o Hitler e vai falar para o Hitler que tem muitas pessoas pró-nazistas dentro da Noruega e que não haveria muita dificuldade e que o povo norueguês, em parte, até gostaria dessa eventual defesa, né, desse suporte aí. Bom, eu sei que acabam convencendo e o Hitler fala, bom, enquanto então o cenário a batalha está lá na Finlândia, eu vou aproveitar e tomar a Noruega. E por que a Noruega? Quais são os motivos que levam o Hitler a invadir a Noruega? Que a gente vai saber agora, né? O primeiro deles, eu acho que eu já comentei na aula passada, era aquela problemática de acesso à Finlândia, que os aliados gostariam de invadir a Noruega, de passar pela Noruega e pela Suécia para ajudar os soldados finlandeses na guerra da Finlândia. E o Hitler vai falar que não, porque ele era aliado à União Soviética ainda nesse momento. O segundo motivo, e sem dúvida mais importante dessa tomada da Noruega, é que os portos noruegueses, eles escoavam muito minério de ferro para a Alemanha nazista. Esse minério de ferro, encontrado em jazidas da Suécia, ele era trazido por alguns portos da Noruega, como, por exemplo, o porto de Narvik ou Trondheim, e ainda esses mais ao norte, mas tinha alguns mais ao sul, como Bergen também. Eram portos de vital importância para a Alemanha nazista, porque eles escoavam o minério de ferro vindo da Suécia. E para você ter uma noção, das 15 milhões de toneladas de minério de ferro que eram utilizadas anualmente pelo exército nazista, dessas 15 milhões de toneladas, 11 delas vinham da Suécia. Então você imagina se os aliados tomam a Noruega e impedem essa chegada do minério de ferro. Ia complicar muito a vida do exército nazista. Então eles vão realmente optar por invadir a Noruega e fazer uma fortificação na costa norueguesa para evitar essa suspensão aí desse abastecimento de minério de ferro, né? Falando em data, para você que gosta de anotar data, esse momento aí da invasão da Dinamarca e da Noruega, ele vai ter começo em 9 de abril e ele vai terminar mais ou menos aí em comecinho de junho, tá? 9, 10 de junho.
há quase, são 2 meses aí para invadir a Dinamarca e a Noruega. Falando ainda sobre as relações políticas envolvidas aí com esses países nórdicos, vale lembrar uma coisa aqui. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu vou comentar aqui. O senhor Hermann Göring, que era chefe da Luftwaffe, Força Aérea Alemã, o Hermann, ele lutou, não vou falar muito da vida dele, só o que interessa aqui pra gente nessa aula. Ele foi um aviador na Primeira Guerra Mundial. Quando chegou em 1919, em 18 acaba a guerra, em 19 você tem o Tratado de Versalhes e a nova Constituição Alemã, e atendendo aquele pedido, as demandas das potências vencedoras, o exército o exército alemão na época vai ser reduzido para 100 mil homens. E é claro que muita gente sai do exército, e aí fica olhando para nada, eu vou fazer o que da minha vida? E o Göring, ele vai então pilotar aviões na Suécia. Ele arrumou um bico lá para ficar pilotando avião, fazendo traslado, né? Então ele levava as pessoas de uma ponta a outra. E numa dessas viagens que ele estava fazendo, ele foi com um amigo dele para a Suécia. Numa dessas viagens que ele estava fazendo, ele conheceu uma menina chamada Karin Fock. E o pai dela era um senhor aristocrata. Ela estava indo inclusive para o castelo que o pai dela morava. E ele ficou apaixonado pela Karin. A Karin já era casada. Ela não tinha se separado oficialmente, mas já vivia separada. Ela tinha um filho, inclusive, do primeiro casamento. Eu estou citando isso porque na época isso era muito importante. E o Hermann vai ficar apaixonado então pela Karin. Eles vão ter uma história de amor maravilhosa. E quando ele vai conhecer o sogro, o pai da Karin, a lareira de uma das salas do castelo tinha uma suástica de cada lado. Isso está num livro de um historiador chamado Anthony Reid, The Devil's Disciple. Então tinha uma suástica. Naquele momento, em 1920, o Partido Nazista ainda não tinha tomado a força, mas é muito curioso esse fato, né? Não sei se a suástica ela foi adotada, talvez esse seja um dos motivos. E por quê? Porque o sogro dessa mulher do Göring, ele vai ser um dos principais financiadores do Partido Nazista no começo. Ele era um barão aristocrata de relevância política na Suécia. Então isso ajuda a gente a entender essa configuração, por que a Suécia não vai entrar em guerra, porque tinha esses laços aí. E o próprio Partido Nazista, ele foi ajudado pela Suécia, né? Então não vai ter conflito entre a Suécia e a Alemanha, tá? Então fica esse comentário aí para ajudar a entender mais. Bom, o primeiro indício de ataque mesmo, nesse início ainda, foi um caso que ficou conhecido como a questão Altmark. A Altmark era um navio de carga alemão, e o que acontece é que em fevereiro de 1940, num período ainda que ficou conhecido como Guerra Estranha, porque em fevereiro de 40 já iam contar setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, quase 6 meses que a Inglaterra e a França tinham declarado guerra à Alemanha, mas ainda não tinha tido nenhum combate de fato entre esses países. E o primeiro talvez seja esse caso Altmark, que era um navio. Esse Altmark era um navio de carga alemão, e ele estava saindo do Oceano Atlântico e retornando para a Alemanha. Só que ele não vai passar pelo Canal da Mancha, ele faz aquele caminho entre a Noruega e a Inglaterra. Naquele momento, quando a Inglaterra vê o navio passando, o que o encoraçado britânico faz? Vai lá e ataca. E atacou o Altmark. E o que acontece é que esse Altmark, sendo um navio de carga, ele em tese deveria estar carregando petróleo. E um detalhe importantíssimo, ele estava em águas neutras norueguesas, protegidos, então, uma neutralidade. Não poderia ocorrer nenhum ataque ali onde ele passava, mas a Inglaterra acabou atacando e tomou o navio. E encontrou 250 prisioneiros ingleses dentro do navio.
Isso foi um problema, né? Em meio de meados aí de fevereiro, então, esse ataque ocorre na madrugada do 16 para 17 de fevereiro, e a Alemanha, então, o que o Hitler enxerga nesse momento? Apesar da declaração de guerra, nem passando por água, por território neutro, eles não respeitaram. Tudo bem que eram prisioneiros de guerra que estavam carregando, né? Mataram lá 5 alemães e feriram 4, nesse caso, mas ficou uma situação delicada. E por que a Inglaterra estava ali naquela área, né? Eu já expliquei, em fevereiro você estava no meio da Batalha da Finlândia. A Batalha da Finlândia ainda não tinha acabado. E o Churchill, que na época era o primeiro Lorde do Almirantado inglês, ou seja, ele era chefe da Marinha, tá? O primeiro Lorde do Almirantado inglês é chefe da Marinha, tá? O Churchill era o chefe da Marinha inglesa e ele já estava organizando as coisas ali para tentar ir para a Noruega. Para quê? A desculpa oficial do Churchill para entrar na Noruega e prosseguir até a Finlândia, ou mesmo nem prosseguir, a desculpa dele era para ajudar os soldados finlandeses na luta contra a União Soviética, anticomunismo, aquela coisa. Agora, a desculpa, o motivo dessa vontade que o Churchill tinha de invadir não era esse, né? O motivo era realmente porque ele sabia que muitos portos noruegueses abasteciam a Alemanha com o minério de ferro. Então, se o Churchill, se a Inglaterra conseguisse bloquear esse abastecimento, seria um facilitador numa eventual batalha entre a Inglaterra e a Alemanha, que aconteceu. Posteriormente, a gente vai ver isso em outro vídeo. E o Churchill já tinha organizado algumas, então, frotas, né, ali naquela região. Passa o Altmark, descobrem esses 250 prisioneiros, o Hitler acaba ficando um pouco nervoso, né, porque enfim, a água era neutra, o território neutro, aquela coisa. A Noruega chegou até a mandar uma carta para a Inglaterra, uma espécie de advertência, falando que ela não tinha declarado guerra para ninguém, que não queria nada no território dela. E aí ficam aí uns 15 dias nesse enrosco, o Roeder ainda trazendo o Quisling, né, que eu comentei para falar com o Hitler. E no dia 13 de março, então 25 dias depois desse caso do Altmark, aí, do navio alemão, acaba a Guerra da Finlândia, com aquele Tratado de Paz de Moscou. Então, o que ocorre, né? Em março, os aliados não têm mais justificativa, vamos dizer, uma justificativa neutra para invadir território norueguês e bloquear os portos. Agora eles não têm mais como falar isso. E aí eles vão, a ideia, tinha um nome esse plano, tá? Chamava-se Operação Wilfred. E essa Operação Wilfred, então, de invasão desses países nórdicos, que tinha como desculpa ajudar a Finlândia, mas na verdade queria bloquear os portos noruegueses, ele, a princípio, ele é colocado para trás, mas aí o Churchill vai ser um cara que vai ter uma protagonização muito importante, ele vai ser protagonista desse momento aí, ele vai falar, olha, precisa tomar a Noruega, não tem jeito, vamos ter que tentar porque o Hitler, ele vai conseguir antes que a gente, isso vai ser um problema. E no dia 5 de abril, então, de 1940, o Churchill vai começar a colocar algumas minas, aquelas minas terrestres, eu imagino que vocês conheçam, né? Que se você pisar, explode lá e morre o soldado, mas tem minas marítimas também, maiores, que se passar o navio, explode aqui e ali, enfim, ajuda a abater o navio. No dia 5, o Churchill vai colocar algumas minas, aí o Hitler já tinha tomado a decisão de invadir a Noruega, e no dia 8 de abril, as mobilizações de tropas, tanto inglesas como alemãs, iniciam. Mais ou menos ao mesmo tempo, aí, no dia 8 de abril de 40, começa a mobilizar as tropas para essa invasão da Noruega. O exército nazista chega antes, ele vai ser mais rápido do que o exército inglês, tá? Então eles começam a entrar nos famosos fiordes noruegueses. Um fiord é uma característica geográfica que você encontra nos países nórdicos,
onde a fronteira faz uma espécie de U. Você tem a fronteira e aqui faz um U, assim, como se tivesse uma letra U. Para você chegar então numa cidade no final, você precisa passar por um estreito de mar, assim, é um pequeno, que é evidente que não é exatamente uma letra U, né? Tem lá seus mini fiordes assim ao lado. Os fiordes, eu vou recomendar que abram o mapa da Noruega aí, quem puder abrir um GeoAtlas, sei lá, aquele da quinta série que sobrou, tá aí no fundo do seu maleiro, pega ele lá, ou põe no Google, né? Hoje em dia você pode olhar na internet, você põe no Google o mapa da Noruega e dá uma olhada nos fiordes, porque vai facilitar para entender como que se desenvolveram essas batalhas nos fiordes noruegueses, tá? No dia 9 de abril, no dia 8, mobilização de tropas, no dia 9 a Alemanha nazista vai chegar antes em todos os portos. Em Narvik, em Trondheim, em Bergen, em Oslo. E Bergen Bergen está mais ou menos na metade para o sul ali da Noruega. E se vocês repararem, está muito mais perto, Bergen está muito mais perto da Inglaterra do que da Alemanha, né? O que ocorre aí realmente foi uma falta de eficiência das tropas inglesas em conseguir chegar antes. Tiveram alguns navios, inclusive, que ficaram enrolando lá porque caiu um marinheiro caiu na água, aí voltou o navio para procurar o marinheiro. Enfim, o que acontece é que a distância de Bergen, por exemplo, para Scapa-Flow era uma base marítima que tem no norte da Inglaterra, que vai ser muito utilizada principalmente nessa invasão da Noruega, nessa batalha aí da Noruega, porque era mais próximo, né, o norte da Inglaterra. E Bergen fica a 200 milhas de Scapa-Flow, então não tinha muita justificativa, mas os ingleses acabaram atrasando e a Alemanha acabou chegando antes em todos os portos. Eu tenho aqui os nomes, aqui eu não estou achando, você pode considerar aí Narvik, Trondheim, Bergen, Egersund, Egersund, e Kristiansand, Christian com K e Sand, de sand do inglês, né, areia, S-A-N-D. Esses foram, então, simultaneamente, no dia 9 de abril, você tem o exército nazista invadindo todos esses locais. E a resistência norueguesa, ela não é lá muito forte. Como eu disse anteriormente, tanto a Noruega como a Dinamarca, os dois países não eram muito preparados. E dentro da Noruega ocorre uma maior resistência, sem dúvida nenhuma, como a gente já viu que na Dinamarca, enquanto na Dinamarca, né, a Alemanha, ela entra, inclusive o Cristiano X ele vai ficar lá, mas porque não tinha o que fazer. 15 mil homens não iam lutar contra o exército nazista. Na Noruega você tem uma resistência bem maior do que na Dinamarca, tá? Há um detalhe interessante, é que o rei, o Haakon VII lá da Noruega, ele fugiu. Ele foi para a Inglaterra. Enquanto o irmão dele, o Cristiano X, na Dinamarca, ele ficou em território dinamarquês ao longo da guerra. Então, simultaneamente, no dia 9, você vai ter essas invasões. Você vai ver que Narvik é lá no norte, Oslo é no sul da Noruega, Trondheim vai ser no meio do caminho e Bergen um pouco mais abaixo. Você está acompanhando com o mapa aí, pode fazer uma flechinha, né? Cada flechinha significando um ataque da Alemanha. Para como ocorre essa mobilização, né? Um destaque para um veículo de guerra alemão nesse momento. É um avião chamado Junker 52, o Ju-52. Esse avião era um avião de carga, também tinha lá sua metralhadora acoplada no corpo do avião, mas era majoritariamente utilizado para carga. E para ter uma ideia da importância desse avião, na primeira semana, então no dia 9 até o dia 16 de abril, 30 mil soldados alemães chegam à Noruega. 30 mil soldados alemães chegam à Noruega por esses Junker 52. Foram utilizados 450 Ju
desculpa, foram utilizados 450 Junker 52 nessa invasão. A Luftwaffe, falando um pouco do papel da Força Aérea Alemã nessa invasão da Noruega, ela encontrou muitos problemas na Noruega, principalmente no norte. A Batalha de Narvik, inicialmente Narvik foi facilmente tomada pelos alemães, porém, no dia 12, mais ou menos, quando os alemães conquistam... Gente, só para falar, Narvik é uma cidade bem pequena, tá? Ela fica no fundo de um fiord, chamado Fiord de Ofot. Se puderem buscar, você põe Ofot, né? Ofot, Ofot Fjord, Fjord. Escreve tudo junto isso no Google, que aparecem algumas fotos para você visualizar melhor. Narvik fica no fundo desse fiord de Ofot. E a Luftwaffe encontra seríssimos problemas na atuação por causa de mau tempo e por causa de fato, mau tempo é quase sinônimo de má visibilidade, o que impede que a Força Aérea tenha um destaque nessas invasões. Porém, ao sul, a Luftwaffe vai ter uma importância muito maior, principalmente em Oslo. Mas, vamos lá, a Batalha de Narvik. Dia 9 ao dia 12, então, a Alemanha consegue, sem muita dificuldade, tomar Narvik. Só que aí no dia 12 já começam a chegar as forças aliadas. Um fato curioso da chegada dessas forças aliadas em Narvik é que inicialmente, provavelmente pelo mau tempo, os alemães acharam que era a Força Aérea e eles atiraram para o céu, quando a Inglaterra estava chegando com navios. Bom, isso é de curiosidade. Mas a Batalha de Narvik, então, ela vai ser travada entre ingleses, grande parte por ingleses, contra nazistas. Você percebe, a força norueguesa, ela resistiu, alguns fortes de Narvik resistiram esses 3, 4 dias, mas você vê que 3, 4 dias não é... Eles não tinham a força para... Inclusive a Noruega até ela contava com o apoio inglês numa eventual invasão, tá? Então você vai ter essa problemática. Então no dia 12 a Inglaterra de fato ela chega a Narvik e vai guerrear com a Alemanha. Uma figura de destaque, Edward Dietl. Dietl é D-I-E-T-L. Esse sujeito comandava 2.000 homens em Narvik. As forças aliadas foram chegando em Narvik e tomando. Só que as forças aliadas chegaram com 25.000 homens. Então o Edward ficou com 2.000 homens contra 25.000 aliados. Aí começou a ficar um pouco complicado. As forças aliadas aí, no dia 12 é só a Inglaterra, e no dia 15 começam a chegar diversos aliados. Começam a chegar algumas brigadas francesas, algumas brigadas polonesas e canadenses. Então todos eles vão para Narvik. E por que Narvik? Porque Narvik era o principal porto de escoamento do minério de ferro, mesmo sendo lá no norte. E uma coisa curiosa também, Narvik não congelava, a região do mar ali, ela não congelava tanto quanto os outros portos. Então Narvik era vital. O porto de Narvik era vital para o exército alemão. Não poderia ficar sem o porto de Narvik para escoar aquele minério de ferro. Com essa chegada dos aliados, então, no dia 15, vai se passando ali, o Edward ele vai recuando, inclusive o pensamento, a ideia de se refugiar na Suécia, né? Como eu já disse, a Suécia tinha uma aliança, aí, eram países aliados. A Alemanha e a Suécia eram amigos. Inclusive o Edward ele vai pensar em ir para a Suécia com as tropas dele, que ele vai falar, olha, não dá mais, são 25.000 homens contra 2.000 meus e tal. Ocorre que, passados um mês dessa invasão, com o Edward recuando quase na Suécia, as forças aliadas elas vão embora. Por que elas vão embora? Porque a gente vai ver que ao mesmo tempo, daí você começa a ter uma noção, né, da força do exército nazista na época. Ao mesmo tempo que os nazistas estão dominando a Polônia, a Dinamarca, invadindo a Noruega, eles lançam a campanha contra a França.
E quando vão contra a França, os franceses que estavam lá na Noruega vão voltar imediatamente. E eles vão chegar à conclusão falando, não, realmente, olha, a França é mais vital. Deu, a gente tentou aqui, não deu certo, vamos embora. E eles vão embora, e aí o Edward vai voltar para Narvik e conseguir manter o controle do porto de Narvik. Essa parte de cima, então, da Noruega que a gente trabalhou nesse primeiro momento. No segundo momento, é válido considerar também que os outros portos noruegueses, como eu já citei, de Trondheim, de Bergen ou Kristiansand, eles vão oferecer, não dá nem para falar que ofereceram muita resistência aí, tá? A grande maioria em 1, 2 dias já cedeu às forças nazistas e os nazistas tomaram. As principais batalhas, elas ocorrem de fato com os ingleses e não com os noruegueses. A não ser em Oslo. Em Oslo, capital da Noruega, você tem uma resistência maior do exército norueguês e posteriormente a ajuda do exército inglês, mas mesmo assim não dá para falar que aguentou. O que tem um fato interessante em Oslo, a primeira coisa, o fiord, para você chegar em Oslo, você passa por um fiord com mais de 100 quilômetros de comprimento, ou seja, não é muito fácil. E lembrando, né, que você tem um exército desse tamanho, você precisa ter combustível, você precisa ter suprimento para todos esses soldados, né? A logística envolvida nesse processo de invasão é muito complicada, é muito mais complexa do que a gente imagina. Não é só mandar um navio e dar uns tiros lá, você precisa ter uma base de apoio. O navio se não der certo, vai voltar, vai para onde, como é que está o combustível, quantos vão sair, vai ter a Força Aérea dando um suporte, não vai ter, porque em Narvik, como por exemplo a gente já viu, a Luftwaffe vai ter pouco destaque, por causa do mau tempo, da região muito ruim para a Força Aérea, péssima região, visibilidade baixíssima. Bom, voltando então, essa região aí, o fiord de Oslo, para você chegar na capital da Noruega, com mais de 100 km de comprimento, ele tinha um dos fortes, né, um forte de defesa, uma guarnição de defesa, um dos fortes chamava-se Oscarsborg. Oscarsborg, Oscar, né, Oscarsborg. E esse forte de Oscarsborg, ele vai ter um destaque. Vai ter um destaque porque ele vai conseguir afundar um navio nazista, um cruzador chamado Blücher, BLU com trema CHR. E esse cruzador ele vai sofrer sérias avarias, pegar fogo e vai afundar nessas águas do fiord de Oslo. Então você vê que apesar pelo menos na capital norueguesa, esse forte conseguiu ainda resistir um pouco, né? Um detalhe interessante é que esse cruzador Blücher, ele não estava, ele não estava praticamente, vamos dizer, pronto para ir para a guerra. Isso é uma das provas que a gente pode considerar de que a Alemanha, quando ela conquista a Polônia e vê o fracasso da União Soviética, num primeiro momento, aquele fracasso contra a Finlândia, ela se sente super poderosa lá do momento, e realmente o exército era muito bom, mas chega num ponto de mandar esse cruzador aí com 1.500 homens dentro para invadir Oslo, e era um cruzador que ainda não estava pronto, ó, tinha muitas armas que ainda não estavam em funcionamento, mas mesmo assim o exército nazista falou, não, manda lá que vai ser fácil. Bom, não foi tão fácil assim, como eu comentei, o cruzador foi afundado, o naufrágio aí do cruzador Blücher no fiord de Oslo. E como vocês podem imaginar, o navio pegando fogo, né, o soldado ele tem que sair para algum lugar. Tinha que nadar mais ou menos a região que o cruzador afundou. Os soldados tiveram que nadar mais ou menos 300 metros para chegar em terra firme, tá? Só que é válido lembrar que você não está em Santos, nem na Barra do Saí ou na Praia da Baleia. Você está no fiord de Oslo. Ou seja, a água é congelante, as temperaturas são negativas. Muita gente morre no meio do caminho. Tá lá o navio pegando fogo, o sujeito pula na água em 300 metros nadando, sabendo nadar, né?
Mesmo sabendo nadar, ele morre pelas baixas temperaturas e péssimas condições. Não é tão fácil. Isso é um peso, né? Acaba sendo um peso. E em Oslo você vai ter também um destaque maior da Força Aérea Nazista. O modelo de destaque da Força Aérea Nazista, você que quer anotar, é BF-109E. BF-109E. Contra os Gladiators noruegueses. Esses Gladiators noruegueses eram aviões oriundos da Inglaterra também, mas acabam não suportando o ataque combinado de mar, ar e terra, a famosa Blitzkrieg, aí em Oslo. Apesar da resistência de Oslo ser um pouco maior do que a resistência de Narvik, ou mesmo a resistência em Trondheim, Bergen, Oslo acaba sendo tomada também. Tá? Então, o que acontece é que você tem, então, como eu já disse, recapitulando um pouco, você tem a questão Altmark em fevereiro, daquele navio alemão atacado pelos ingleses. Aí você tem em março o fim da Batalha da Finlândia, ou seja, acaba a desculpa que a Inglaterra tinha para entrar na Noruega. Mesmo assim, o Churchill, que ainda não era primeiro-ministro, era chefe da Marinha, o Churchill vai ter um destaque muito grande, porque ele vai falar, não, olha, tem que defender a Noruega, tem que fazer, tem que ir, não tem jeito. Eles vão. Porém, apesar das forças inglesas que lutaram contra... E realmente eu acho que essa batalha de Narvik, a impressão que a gente tem, né? Só os números chamam a atenção, aquela resistência do Edward Dietel na cidade de Narvik, mesmo no recuo, né, de 25 mil homens contra 2 mil homens, a gente tem a impressão que se as forças aliadas tivessem forçado mais a barra, eles teriam tomado Narvik. Mas eles preferiram ir embora. Eles foram embora exatamente no dia 31 de maio. Então, em abril, você ainda tem os confrontos nessa segunda metade de abril e ao longo de maio, os confrontos principalmente localizados em Oslo e em Narvik, pela importância do porto. Mas no dia 31 eles vão embora, em virtude da invasão da França. Vale mais uma vez aqui lembrar a dimensão, né? Porque o exército nazista, então, está dominando a Polônia, dominando a Dinamarca, invadindo a Noruega e se lança numa campanha para a invasão da França, que não é nenhuma brincadeirinha, né? O nome da operação, essa fuga, essa palavra fuga eu não sei se cabe bem, porque os aliados eles não fugiram. Quem estava fugindo no começo era a Alemanha lá com o Edward em Narvik, né? Eles estavam fugindo, mas essa saída dos aliados, a operação chama-se Operação Henry. Operação Henry, então, é a operação que vai montar, vai formular a logística para saída dos aliados do território norueguês para a volta para a Inglaterra e posteriormente a ajuda na França contra a Alemanha nazista, tá? 31 de maio. E a última coisa aqui que vale lembrar, em nome de operação também, é a operação chamada Operação Juno, J-U-N-O, que foi a caça à Alemanha nazista se organizando para tentar ainda confrontar, para pegar esses caras enquanto eles estavam saindo do território norueguês. A Alemanha nazista vai ainda fazer alguns ataques aos exércitos aliados. Operação Juno. Mas então isso em 31 de maio eles saem, tem esses 10 dias ainda de pequenos confrontos, bem pontuais, entre a Alemanha nazista e a Inglaterra. Mas em começo de junho, a Alemanha de fato vai tomar a Noruega e a Dinamarca. Então, em junho de 1940 já está consolidado. A máquina de guerra alemã, então, já conquistou a Polônia, a Dinamarca e a Noruega. Aqui eu trouxe um fato interessante. E muita gente, quando fala assim, Noruega na Segunda Guerra Mundial, fala na água pesada. O deutério, eu acho que tem esse nome também. Água pesada também é chamada de deutério. Eu não sou especialista em química, então fica difícil, mas o que eu entendi é o seguinte. Próximo de Oslo,
Essa água pesada era muito importante para a fabricação de uma bomba atômica. Lembrando que na época ainda não existia, a primeira experiência com bomba atômica, de fato, vai ser no final da Segunda Guerra, né, que a Alemanha vai atacar Hiroshima e Nagasaki com 2 bombas atômicas, 6 e 9 de agosto de 45, respectivamente. Mas essa água pesada ela é importante numa primeira etapa da fabricação da bomba atômica. E tinha um local chamado Telemark, uma região chamada Telemark, próxima de Oslo, ou seja, no sul da Noruega, que fabricava essa água pesada, esse deutério. E os aliados eles ficam com medo. Em 1942, essa produção aí ela tá bem forte. E os aliados estão sabendo. Claro que isso, a guerra está correndo em diversos lugares. 1942 é um ano, inclusive, muito importante para a Segunda Guerra. Não que os outros não sejam, mas 42 tem quase 4 frontes alemães abertos. E tal. A gente vai trabalhar isso melhor nos próximos vídeos. Mas só para contar isso da Noruega, então você tinha a fabricação dessa água pesada pelos nazistas, com apoio ainda de alguns noruegueses, né, que eram pró-nazistas, ou alguns cientistas que estavam sendo forçados a trabalhar ali. Na região de Telemark, no sul, próximo de Oslo. E os aliados, sabendo disso, começam a pensar, pô, se o Hitler conseguiu uma bomba atômica, aí ferrou de vez, né? O cara, sem a bomba atômica, ele já conseguiu dominar a Europa inteira, imagina se ele conseguir. E começam, então, principalmente na Inglaterra, a pensar numa maneira de impedir a fabricação dessa bomba atômica e, porventura, né, posteriormente, essa água pesada vai se tornar bomba atômica. Então, eles querem, de qualquer forma, destruir. Num primeiro momento, como eu já comentei, a família real norueguesa estava na Inglaterra. E a primeira ideia da Inglaterra falou, olha, vamos passar com os aviões lá e jogar um monte de bomba. Pô, a família real norueguesa olhou para eles e falou, vocês estão loucos? Vocês vão matar um monte de civil e... Não faz isso não, manda um pessoal bem especializado para, de fato, chegar na fábrica e aquele cara que realmente ele já sabe, né? Alguns noruegueses exilados na Inglaterra também vão ajudar. Alguns que conheciam a fábrica lá em Telemark. E a primeira campanha contra a Telemark, ela ocorre de uma forma bem discreta. São poucas pessoas que tentam entrar na fábrica, mas mal sucedida. Eles até conseguem destruir uma coisa ou outra, mas não dá muito certo, assim. Não foi bem sucedida. Não impediu a fabricação da água pesada na Noruega. Na segunda campanha, a Inglaterra, sem o consentimento da família real norueguesa, passa com aviões e joga uma porrada de bomba em cima de Telemark. Resultado, também não funcionou muito bem. Primeiro, erraram, 95% das bombas não caíram onde eram para cair. Segundo, eu não sei o nome exato, né, mas o local ali, a máquina, tinham várias máquinas que faziam, né, essa produção. As máquinas que foram avariadas nesse ataque de bombas, ataque pela Força Aérea Inglesa, a Alemanha nazista fez um cálculo e em um ano e meio poderia reconstruir tudo. Porém, isso aí já em 1943, tá? Porém, ocorre, talvez pela importância que essa água pesada tinha para a Alemanha nazista, de querer conseguir a bomba atômica primeiro, eles têm uma ideia que, não sei, boa não foi, né? Resultado bom não teve. Pode até ter sido boa a ideia, mas o resultado não foi dos melhores. O Hitler quis mudar a fábrica para o norte da Alemanha. Ele começou a achar que os ataques estavam ficando muito intensos, que já sabiam dessa fabricação da água pesada. E ele falou, bom, vamos juntar uns navios aqui, a gente pega essa água pesada que a gente já produziu, pega as máquinas e traz aqui para a Alemanha. E aí teve uma balsa chamada Hydro, Hydro HYDRO, em fevereiro de 1944, esse navio aí vai servir como uma balsa para carregar desde Oslo até a Alemanha
toda a água pesada e as máquinas de produção. Os aliados ficam sabendo disso, formulam um ataque e conseguem, enquanto esse navio, o Hydro, enquanto ele está ainda na água, quando ele não está ele está no percurso, né? Ele não está ancorado nem no porto da Noruega, nem na Alemanha. Quando ele está indo da Noruega para a Alemanha, ele é atacado e aí afundam-se. Morreu. É aí que acaba a graça da fabricação da bomba atômica pela Alemanha. Então, eu já tinha escutado falar sobre isso, agora você sabe o que aconteceu, que a Inglaterra ela faz então esse primeiro ataque, eles tentam enviar pessoas especializadas para desativar as máquinas e evitar mais produção, não dá certo. No segundo momento, eles tentam fazer um ataque que inclusive prejudica a população civil, mas também não dá certo. Aí só em fevereiro de 1944 que vai ter sucesso um ataque aliado contra essa embarcação que carregava água pesada. E esse navio navio Hydro, ele vai ser afundado, as tropas aliadas têm sucesso e aí acaba a produção. Pelo menos impede por um período a bomba atômica lá na Alemanha nazista. A gente sabe que a Alemanha nazista não conseguiu a bomba atômica. Tá? Bom, hoje era isso que eu tinha para falar com vocês, então achei importante comentar um pouco sobre essa invasão da Dinamarca e da Noruega. Não percam, na próxima aula eu pretendo falar sobre a queda dos Países Baixos. Antes de entrar ainda na invasão da França, eu vou falar sobre a queda dos Países Baixos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, por aqueles que me assistiram, e tenham uma boa semana, uma ótima noite, boa tarde, não sei que horas que você está me vendo, então isso é variável. Até a próxima. Obrigado.